Gente, professora Márcia Albuquerque, professora, vamos dizer, prata da casa no pontos concursos, é uma especialista em direito civil e processo civil, é uma das pessoas que mais conhece a matéria a fundo no concurso público, vai trabalhar com vocês esses assuntos, vai falar um pouquinho sobre direito processual, a forma como ela vai trabalhar, né? Ela deve expor o curso para vocês, conforme eu expliquei para vocês. É um conteúdo muito longo, então a nossa pretensão não é nunca vender um engano para vocês, na verdade é o quê? É focar, indicar, isso aqui cai mais para FGV, isso aqui cai mais para FGV, ou seja, dar aquele pulo do gato mesmo, passar por cima desse edital enorme, desse conteúdo programático sem fim, e apontar a essência do que é cobrado em concurso público. Por que eu estou falando isso? Porque se um curso vender para você, né, igual eu falei antes, esse conteúdo de direito civil e processo civil na íntegra, bom, você não vai ter tempo nem de assistir esse assunto até o dia do concurso, que é dia 1º de maio. Então, a FGV ela sempre exagera na sua programação, né? Mas os professores conseguem fazer um recorte muito bom daquilo que interessa, ajudando você a fazer uma peneira do que você deve estudar, né? E levando você a racionalizar o seu processo de estudo, tá? A Márcia vai falar sobre isso melhor para vocês aqui, sobre como ela pretende conduzir o curso dela, vai trazer um conteúdo aí, possivelmente para vocês, que é sempre um conteúdo muito bem-vindo. É uma professora essencialmente focada em prova, tá bom? Então, acho que quem está conosco aí, vai assistir a sala demonstrativa, está assistindo agora ou vai assistir posteriormente, só tem a ganhar com esse conteúdo que a Márcia vai apresentar. Eu gostaria de dar o meu boa noite a todos, gostaria de falar como é que vai ser o nosso curso. Nós vamos iniciar hoje com a nossa aula demonstrativa, e eu resolvi fazer uma aula demonstrativa. Claro que os cursos vão ser separados, de analista e de técnico, mas eu resolvi fazer uma aula demonstrativa que abarcasse tanto o conteúdo de técnico, nesta aula demonstrativa, quanto o conteúdo de analista, né, para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós vamos trabalhar questões, exercícios, resumos, provas comentadas, sempre nas nossas aulas ao vivo, né? E a disciplina de civil e processo civil, para analista processual e técnico. Eu gostaria de, primeiramente, abordar com vocês por que o nosso curso foi chamado de O Pulo do Gato. Particularmente, eu gosto muito, a Júnia sabe disso, e o Ponto dos Concursos sabe disso. Eu gosto muito de denominar os meus cursos de maneiras lúdicas, porque eu acho que, por si só, a expressão de um nome do curso, ele vai demonstrar tudo aquilo que a nossa proposta, obviamente, se propõe. Tudo aquilo que é o espírito do ponto para esse concurso. Eu tenho já fiz vários cursos no ponto, que eu denominei de UDNA da CESP, denominei de Quebrando a Banca, da FCC, e, particularmente, o Pulo do Gato foi escolhido a dedo, porque a expressão pulo do gato, essa expressão tem uma origem popular. Dizia uma lenda que, a pedido da onça, o gato ensinou à onça todos os seus truques e as suas acrobacias. A onça queria ter o gato em suas mãos. Só que quando a onça foi segurar o gato com as suas garras, certo? O gato escapou, deu uma reviravolta, simplesmente pulou de costas, ao contrário, e se soltou da onça, né? E a onça, ao reclamar, por que houve esse salto desconhecido do gato? Um salto que era desconhecido para ela, o gato teria dito, acha que vou ensinar o pulo do gato? Então, o nome do nosso curso, por si só, já diz que pulo do gato é tudo aquilo que a pessoa precisa para se salvar numa situação X. E é exatamente a nossa. Um edital grande, uma prova com um tempo curto, né, que vai ocorrer, e não poderia ser de outra forma. Nós estamos aqui para ensinar você a marcar o X na resposta correta.
né? Eu sou a professora Márcia Albuquerque, como já falei, sou procuradora da Fazenda Nacional, eu tenho mestrado em Direito Constitucional e sou especialista em Direito Público, certo? Então, nós vamos agora, sem maiores delongas, iniciar pela nossa questão de número 1. Essa questão trata de uma importante mudança no Código Civil, mudança recente, agora de 2015, que eu não tenho a menor dúvida que será objeto de cobrança na sua prova. Obviamente que a questão é anterior à mudança, então a gente vai trabalhar exatamente o que foi que mudou na lei. E ela diz assim, a questão: de acordo com o Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. A, os menores de 16 anos. B, os que, por enfermidade, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. C, os que, por deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. D, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. E, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então, vamos ver taxativamente, com o pulo do gato, o que foi que mudou na lei. Olhe que essa lei é bem novinha agora, de 2015. É a Lei 13.146 de 2015, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também, né, modificou esses artigos, o artigo 3º, 4º, e dentre outros, do Código Civil, e que esta lei expressamente cai no seu edital. No Código Civil, antes da lei, você está vendo aí como era. Quem eram os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes? Dizia o artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Note que isso aí é o cabeçalho da questão da prova. 1, relativamente incapaz, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. 2, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. 3, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 4, os pródigos. Note como é que ficou o artigo com a mudança da lei, que é objeto da questão. Artigo 4, atualmente, com a lei, né, já em vigor, plenamente vigorando, que será objeto da sua prova. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Continua o inciso 1, maior de 16, menor de 18. Esse continua sendo relativamente incapaz. Ébrios habituais, inciso 2, e os viciados em tóxicos. O que foi eliminado do inciso 2? A deficiência mental daqueles que têm um discernimento reduzido. Isso foi retirado com a lei nova. Vou já explicar o porquê. E qual a diferença agora entre o absolutamente incapaz, com a nova lei, e com o relativamente incapaz? Qual a diferença agora entre eles com a nova lei? 4, continua os pródigos. Olha a mudança no inciso 3. Agora, antes dizia os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. E agora, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Note que pela nova lei teve mudança tanto no inciso 2 quanto no inciso 3. Certo? O parágrafo único continua porque diz que a capacidade dos indígenas será regulado por legislação especial. Então, você vai voltar para essa questão que diz assim: de acordo com o Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Aqui, você está vendo que trata da incapacidade relativa. E você acabou de ver, nesse quadro, como era e como fica com a nova lei,
que sofreram modificações, os incisos 2 e 3, certo? A lei também veio alterar o rol, a relação dos absolutamente incapazes. Antigamente, antes da lei, o artigo 3º dizia: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Preste atenção no inciso 2. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Veja como fica a relação do absolutamente incapaz com a mudança da lei. Diz o artigo 3º, agora com a redação da nova lei: são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Ponto. Todos os incisos foram revogados. Professora, com esse estatuto, certo? Da pessoa com deficiência. Qual é o espírito desse estatuto da pessoa com deficiência? O espírito disso aí é a inclusão do deficiente. Antigamente, e isso é bom que você aprenda, eu vou dizer por quê. É óbvio que a sua prova de civil e processo civil vai cobrar as mudanças. Você tem dúvida disso? Porque eu não tenho. Só que essa prova, com certeza absoluta, e nós vamos estar no ponto corrigindo essa prova, nós vamos ver que ela vai misturar, tanto do Código Civil quanto de processo civil, as mudanças com o que era anteriormente a mudança. Então, o espírito do Estatuto da Pessoa com Deficiência é a inclusão do deficiente. Como era o absolutamente incapaz, antigamente, que a gente estudava para concurso, até agora há pouco tempo, até poucos meses. Eu sempre ensinei meus alunos, o absolutamente incapaz é o menor de 16 anos e o não. Professora, o não é todos aqueles deficientes mentais que não podia, por qualquer que seja a deficiência mental, se ele não podia, entendeu, ter discernimento, se ele não pode exprimir sua vontade, ele era um absolutamente incapaz. Então, antes da nova lei, o absolutamente incapaz era, certo, o menor de 16 e o não. Todos os deficientes mentais que não pudessem, de alguma forma, expressar sua vontade eram absolutamente incapazes. Agora, ficou como absolutamente incapaz apenas e tão somente o menor de 16 anos. Todas essas pessoas com essas enfermidades de deficiência mental passaram para ser relativamente incapazes. Veja que ele pegou no rol do artigo 4º, no inciso 3, todos aqueles que por qualquer causa transitória ou permanente não possam exprimir sua vontade, passa, ao invés de ser um absolutamente incapaz, passa a ser um relativamente incapaz. Passa a ser um relativamente incapaz. Então, todas aquelas pessoas, certo? Que são maiores, mas que tinham aquelas deficiências mentais, passaram agora a ser relativamente incapaz. Só ficou no rol do absolutamente incapaz quem seja menor de 16 anos. Incluíram, tiraram do absolutamente incapaz todos aqueles com enfermidade mental e passaram para o rol de quê? Do relativamente incapaz. Assim, para responder à nossa questão, o artigo 4º, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Redação dada pela nova lei 13.146, agora recentíssima, de 2015. E com isso, o gabarito da questão, a gente vai voltar para ela, passa a ser a letra E, a partir da alteração. Veja, lá em cima, no caput do artigo, da prova, da questão, de acordo com o Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, questão correta com a alteração da lei e com a alteração do Código Civil, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Note
que antes da alteração, a alternativa correta era a D. Certo? É assim que vai ser o nosso pulo do gato. Nós vamos mostrar como era e como passou a ser. Por quê? Porque a sua prova pode querer lhe confundir, entendeu? E ele pode colocar do jeito que era antigamente, ou pode ser agora com a nova lei. Note que a alternativa correta era D, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e o que, por deficiência mental, tem o discernimento reduzido. Foi exatamente objeto dessa alteração do inciso 2, como era, do inciso 2 do artigo 4, que está em vermelho, que agora não tem mais essa redação. Note que na letra A, os menores de 16 anos continuam sendo o quê? Absolutamente incapazes. Os que, por enfermidade mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática do ato, olha o não. O não pelo antigo código, eu chamo antigo código, mas não é antigo código. É a lei antes da alteração, aquele que não tinha o necessário discernimento era absolutamente incapaz. Hoje não é mais. Certo? Então, com isso, vamos adiantar aqui o nosso programa. Ainda com relação ao Código Civil, ligado às incapacidades, nós vamos passar uma revisão na personalidade. A personalidade, que é tema do seu edital, personalidade significa ser pessoa. Ser pessoa significa ter personalidade. Ter personalidade e ser pessoa significa nascer com vida. Não só nascer. Não só nascer, ponto. Se a questão colocar nascer, ponto, falso. Personalidade, ser pessoa, nascer com vida. Da onde é que você extrai isso aí? Do artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. No momento em que nasce, tem personalidade. Nasce com vida. Tem personalidade. Se tem personalidade, imediatamente é sujeito de direitos e é sujeito de obrigações. Ser sujeito de direitos é poder contrair direitos. Ser sujeito de obrigações e deveres é poder contrair deveres na ordem civil. Ou seja, nascer com vida é ter personalidade, é ser pessoa, é ser sujeito de direito. E aí ocorre que ele vai ter a chamada capacidade de direito ou de gozo, que é aquela capacidade genérica para adquirir D/O, direitos e obrigações na ordem civil. Mas não significa que essa pessoa tenha a capacidade de fato ou de exercício. Porque a capacidade de fato ou de exercício é aquela capacidade plena. Aqui, nasceu com vida, tem personalidade, é pessoa, é sujeito de direito, tem capacidade de direito, quer dizer, ele tem capacidade para adquirir direitos e obrigações. Isso não quer dizer que ele possa exercer por si só esses direitos, né? O Código Civil adotou a teoria natalista. Ainda estamos no artigo 2º. Nós vimos que pelo artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Agora vamos ver o restante do artigo 2º. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Esse nascituro é aquele que se encontra no ventre materno. Certo? E a teoria natalista diz que só existe personalidade do nascimento com vida. Não existe personalidade antes do nascimento. Juridicamente, não se é pessoa no direito brasileiro antes de nascer com vida. Mas, mesmo o Código Civil dando a proteção do nascimento com vida, ele também tutela, ele também protege desde a concepção os direitos do nascituro, que é aquele que está sendo gerado. Por quê? Porque ele tem a probabilidade, ele tem a expectativa de nascer com vida e ser pessoa. Então, o Código Civil já ressalva os seus direitos desde a concepção, mesmo antes que ele ainda não seja pessoa, certo? Essa capacidade de reger os atos da vida civil, que se divide em capacidade de direito ou de gozo,
é aquela capacidade genérica, certo? Que depende unicamente da personalidade. Depende a capacidade de direito ou de gozo da personalidade, do nascimento com vida, enquanto que a capacidade de fato de exercício ou de ação é aquela capacidade plena. E todos que são pessoas, seja pessoa natural ou jurídica, têm essa capacidade de adquirir direitos e deveres, direitos e obrigações da ordem civil. Isso decorre do artigo 1º que diz: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Eu já estou me preparando para a futura questão que nós vamos ver aí, que depende desses conhecimentos. Então, a capacidade de direito ou de gozo depende unicamente, tem como requisito, nascimento com vida, personalidade, capacidade de direito ou de gozo. Capacidade de direito ou de gozo pressupõe, tem como requisito unicamente a personalidade, ou o que é a mesma coisa, que é o nascimento com vida. Capacidade de fato ou de exercício ou de ação é a capacidade plena, que vai se adquirir aos 18 anos, com a maioridade, ou com a emancipação. Diante desses conhecimentos, vamos resolver a questão de número 2, porque nós já temos conhecimento. Renata deu à luz a sua filha Marisa, que em razão de uma formação na gestação, sobreviveu por algumas horas, sobreviveu por algumas horas, e veio a falecer pouco depois do parto. Sobre os fatos narrados, verifica-se que com o nascimento com vida, Marisa adquiriu personalidade, titularizou direitos e, ao morrer, seus genitores a sucederão nos eventuais interesses. B. Inviável. Marisa é considerada natimorta, portanto, não adquiriu personalidade, nem titularizou direitos. C. Com vida, Marisa adquiriu capacidade de direito, mas não titularizou direitos subjetivos. E, ao morrer, não haveria potencial sucessão. D. Inviável, Marisa é considerada natimorta, embora lhe seja conferida personalidade e capacidade de direito. Com vida, Marisa adquiriu personalidade, mas em razão da inviabilidade, não adquiriu capacidade de direito. Ora, se Renata deu à luz a sua filha Marisa, que em razão da má formação na gestação, sobreviveu por algumas horas, se ela sobreviveu, ela nasceu com vida. Se ela nasceu com vida, nós já vimos que ela tem personalidade. Ela foi pessoa por algumas horas. Foi pessoa, teve personalidade e teve capacidade de gozo ou de direito. Ela não teve a capacidade de fato ou de exercício, porque ela não chegou a ter a capacidade plena, a maioridade, ou foi emancipada. Nós vimos que se ela simplesmente é pessoa, nasceu e teve vida, embora que por alguns instantes, ela é pessoa, tem personalidade e ela é sujeito de direitos. Ela pode contrair direitos e obrigações da ordem civil, ela não pode exercer por si só esses direitos. Ela vai precisar de um representante. Mas, nesse caso aqui, nós vemos que a alternativa correta é a letra A. Porque, com o nascimento com vida, adquiriu personalidade, titularizou direitos e, ao morrer, obviamente, seus genitores a sucederão nos eventuais interesses. Marisa é considerada natimorta, na letra B? Falso. Natimorto é aquele que nem chega a nascer com vida. A figura do natimorto, juridicamente, é aquele que morre no ventre materno. E o que é que está errado na letra C? A Marisa adquiriu capacidade de direito, mas não titularizou direitos subjetivos. Falso. Ela teve direitos subjetivos. No momento que ela nasce com vida, é pessoa, tem personalidade e é sujeito de direitos. Letra D. Marisa é considerada natimorta? Falso. Já explicamos que natimorto é aquele que morre no útero materno. Então, ela não é natimorta porque nasceu com vida. Marisa adquiriu personalidade, mas em razão da inviabilidade não adquiriu capacidade de direito? Falso. Ao adquirir personalidade, automaticamente nós vimos que ela adquire a capacidade
a capacidade genérica, né? Adquiriu a capacidade de direito ou de gozo. Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos, então, fazer uma questão de processo civil. Então, a questão diz assim: a respeito da ação e da jurisdição, considere. Então, vamos lá. O direito de ação depende do direito material ou da eventual relação jurídica entre as partes. 2. O direito de ação é o direito subjetivo público de pleitear ao Poder Judiciário uma decisão sobre uma pretensão. 3. A jurisdição é o poder, função e atividade de aplicar o direito a um fato concreto pelos órgãos públicos destinados a tal, obtendo-se a justa composição da lei. Está correto o que se afirma em. Ora, não raras vezes vejo muitos alunos, professora, qual ou quais as diferenças entre jurisdição, ação, lide, processo, procedimento? Geralmente, as bancas de concurso adoram misturar esses temas em uma questão, seja cobrando conceito, seja cobrando um caso concreto que dê um enfoque que essa banca queira exigir do candidato. Então, nós vamos aprender que a jurisdição, ela é um poder. Ora, nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si. E a jurisdição é exatamente aquela exercida pelo Poder Judiciário. Representa um dos poderes. Também a jurisdição, ela é uma função de prestar um serviço público, a tutela, a proteção jurisdicional. A jurisdição é uma atividade jurisdicional. Esse é o conceito de jurisdição, que não se confunde com o conceito de ação. Você vai imaginar o seguinte exemplo: um abalroamento, uma batida de carro entre o veículo A e um veículo B. Ora, se o veículo A bate no veículo B, pessoal, o que seria natural era que as pessoas cumprissem espontaneamente as suas obrigações. Mas a gente sabe que não raras vezes não é assim que ocorre no nosso mundo. Às vezes as pessoas, né, entendem que estão com a razão, os dois. E aí vai se formar aquilo que a gente chama de lide ou conflito, simplesmente. Então, a ação, a jurisdição é o poder, né, que tem o Estado de resolver esses conflitos, a função de prestar esse serviço público, de atividade de dirimir o quê? Os conflitos em sociedade. A ação, ela é sinônimo de pretensão, ela é sinônimo de direito de ação e ela é demanda. Professora, como assim? Quando esse veículo A abalrou o veículo B e o veículo A não quer pagar, surgindo a lide, que é o conflito, sinônimo de conflito, não é? Simplesmente surge para B, quando A não quer pagar, surge para B uma pretensão. Surge para B uma pretensão, que nada mais é do que um direito de B ir ao judiciário. Muito importante aprender desde logo que a pretensão como direito de ação é um direito de ir ao judiciário que não se confunde com o próprio direito da pessoa. Eu posso alegar ter um direito. Márcia Albuquerque, tenho um direito X, mas esse meu direito X é diferente do meu direito de ir ao judiciário. A ação ou pretensão é um direito de ação, é um direito a uma demanda, é um direito de ir ao judiciário, para que o judiciário diga se eu tenho ou não esse direito que eu alego ter. Isso é que é a ação, que não se confunde com processo. A minha ida ao judiciário provoca a jurisdição, que é um poder, uma atividade, certo? De prestar um serviço público. E ao provocar simplesmente a jurisdição, essa jurisdição se desenvolve através do processo. O processo é instrumento
Decore este nome, instrumento. O processo nada mais é do que um instrumento pelo qual a jurisdição vai se desenvolver. Já o procedimento é aquela sequência dos atos processuais, é o rito, é o modo, a maneira como esse processo se desenvolve. A ação, tanto o seu conceito como a natureza jurídica e as características, formam uma coisa só. A ação tem como conceito, natureza e característica ser um direito subjetivo, autônomo, público e abstrato. Que aí a gente chama de sapa. E a gente coloca uma sapinha para nunca mais esquecer na sua mente essa figura, porque nós estamos aqui para lhe dar o quê? O pulo do gato. Se a gente não tem tempo e tem que dar o pulo do gato, você tem que botar o olho na questão e marcar o X na resposta correta. A ação é um direito subjetivo, porque é um direito do sujeito, do indivíduo. A ação é um direito autônomo, porque ele independe da existência do direito material alegado. Eu alego ter um direito, mas a minha ação é o direito de ir ao judiciário. Para quê? Para que o judiciário pode até dizer que eu não tenho direito nenhum. Mas a ação é o meu direito a uma demanda, a uma pretensão, que simplesmente a ação tem como característica ser autônoma, porque independe da existência do meu direito material alegado. A ação é pública, porque dirige-se contra o Estado, e é abstrato, porque não está condicionado a uma sentença favorável, certo? Então, dito isto, já dá para resolver a nossa questão. Item 1, o direito de ação depende do direito material ou da eventual relação jurídica entre as partes. E aí, depende ou não depende? Não. Ele independe da existência do meu direito material que eu alego ter. Então, simplesmente, o item 1 está errado. 2, o direito de ação é o direito subjetivo público de pleitear ao judiciário uma decisão sobre uma pretensão. Completamente verdadeiro. 3, a jurisdição é o poder, função, atividade de aplicar o direito a um fato concreto pelos órgãos públicos destinados a tal, obtendo-se a justa composição da lide. O item 3 está certo. Então, o nosso gabarito é a letra A. E com isso, vamos adiantando a nossa aula demonstrativa. Nós vamos ver, para ter uma ideia, de que, com essa questão de processo civil, nós estamos sabendo, é do conhecimento de todos, ou pelo menos da grande maioria, que nós temos um novo Código de Processo Civil. E nós podemos chamar de novo código. Professora, por quê? Porque simplesmente quem estiver pensando que o novo Código de Processo Civil está alterando alguns artigos do atual Código, está completamente enganado. Não é só uma mudança de muitos artigos do atual Código Civil. Não é uma simples revogação de alguns artigos. Na verdade, o nosso novo Código de Processo Civil, ele cria um novo espírito do processo civil, sempre tomando como base os valores da Constituição. Você tira logo de cara por esse artigo 1º do novo Código, que está para entrar em vigor, que vai dizer: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse código. Certo? Então, é aquele código que toma por base todo o novo processo civil, tem que estar em consonância com a oral. Professora, e antes não era assim? Não, claro que era, mas agora ficou explícito a partir do artigo 1º, e não só do artigo 1º, mas por dentro do código, para que se torne efetivo, com as mudanças, aquele princípio da razoável duração do processo, a efetividade, veio dar mais efetividade à atividade jurisdicional. Tanto que se é assim, que com esse novo Código de Processo Civil, para se ter uma ideia,
ele manda todo o processo civil. Você tem uma interpretação conforme a Constituição, conforme as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. E a sua primeira pergunta, para você ver que o nosso curso vai ser profundo quanto a essas mudanças, porque você não tem dúvida que vão ser cobradas, você tem que se perguntar logo no artigo 1º, e se o juiz não interpretar o processo civil conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição? Se o juiz violar uma norma do CPC que seja mera repetição da Constituição Federal, como é, por exemplo, o artigo 3º do CPC, que trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que é que acontece quando um juiz, então, interpretar o processo civil em dissonância com os valores, o espírito e as normas fundamentais da Constituição? Certo? Uma regra do CPC que seja um clone, uma reprodução, uma mera repetição da Constituição, a impugnação pode ser por via de recurso extraordinário. Serão cenas, pessoal, dos nossos próximos capítulos. As mudanças do Código Civil, com as novas leis que surgiram em 2015, as mudanças do CPC, o novo espírito, seja ampliando esse contraditório, seja aproveitando aqueles atos processuais, seja corrigindo os erros e as inexatidões imateriais para que o processo ande. Nada vai precisar voltar. Se eu tenho uma demanda contra outra pessoa, com as mesmas partes, surge um novo problema, eu vou poder discutir dentro desse mesmo processo que já está em andamento. Isso é um avanço e nós iremos marcar o X dessa resposta correta, ensinando vocês a dar o pulo do gato, entendeu? Com esse curso para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Com isso, vamos mais uma questão, certo? Questão de número 4. Objeto de mudança no Código Civil para se alterar o estatuto de uma fundação, é necessário que a reforma não contrarie ou desvirtue o fim desta e seja deliberada. Então, aqui, trata da alteração do estatuto de uma fundação. Essa deliberação, letra A, deve ser pela maioria simples dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. B, esse quórum será pela unanimidade dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovada pelo órgão do Ministério Público e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. C, o quórum para alterar o estatuto da fundação será por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovada pelo órgão do Ministério Público e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. D, o quórum será de 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovada pelo órgão do Ministério Público, sem possibilidade de suprimento judicial a requerimento do interessado no caso de denegação. E, o quórum será pela unanimidade dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovada pelo órgão do Ministério Público, sem possibilidade de suprimento judicial, a requerimento do interessado no caso de denegação. Aí você se vê diante de uma questão dessa, na sua prova. E mais, diante de uma alteração. E aí o que é que a gente faz? Com o pulo do gato? Simples assim. Olha a alteração, certo? Do artigo 67 do Estatuto, para alterar o Estatuto da Fundação e a alteração do Código Civil decorrente da mudança da Lei 13.151, recente agora de 2015. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é necessário que a reforma, primeiro, o quórum, seja deliberado por 2/3. Só aqui a gente já vai eliminar a B e a E. Ainda tem coisa errada, mas o que eu vou lhe ensinar no pulo do gato? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Às vezes, eu vou ensinar vocês. Muitas vezes, não às vezes, muitas vezes, a gente não vai procurar a resposta correta. Professora, como assim? Você vai eliminar as erradas.
É isso que você precisa aprender. A Júnia aí é professora de português. Olha, é como uma prova de interpretação de texto. Toda prova de interpretação de texto. Ela vai ter uma alternativa, você vai ficar em dúvida entre duas, né? Porque uma alternativa vai dizer mais do que o texto diz. Outra alternativa vai dizer menos do que o texto diz. Outra alternativa vai dizer extra, fora daquilo que o texto diz. Então, você vai ter sempre em dúvida entre duas. É aquela história, né, do extra petita, lá tudo eu relaciono com o processo civil. É o método associativo. Então, é assim. Aqui você não vai procurar a resposta correta. Você vai eliminar a errada. Para alterar o estatuto da fundação, o quórum é de 2/3 dos componentes para gerir e representar. Volta, elimina a letra A, elimina a letra D, elimina a letra E. Pulo do gato. Segundo requisito para alterar o estatuto da fundação, que não contrarie ou desvirtue o fim, a finalidade dessa. Aliás, a finalidade da fundação foi ampliada. Será objeto do nosso estudo aqui. Claro que a gente não pode estudar tudo num dia só. Nós vamos estudar aqui as alterações, porque eu digo e repito, você não tem dúvida de que vai cair. Então, a gente vai lhe ensinar o pulo do gato a marcar o X na resposta correta, botar o olho e marcar a questão. Então, para alterar o estatuto da fundação, não pode que essa alteração contrarie ou desvirtue a finalidade desta fundação. E o inciso 3 foi objeto da mudança. Que essa alteração seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo de 45 dias, fim do qual, ou no caso o Ministério Público a denegar, então, fim dos 45 dias, ou se o Ministério Público denegar essa alteração, poderá o juiz supri-la, né? Aí é processo. Leva a alteração para o juiz, a requerimento do interessado. Na realidade, o objeto da mudança foi esse prazo de 45 dias, certo? Que foi inserido, certo? Então, aqui nós vamos ter como resposta correta, a gente ficou em dúvida entre duas, C e D. Olha, a C, por 2/3 dos componentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovada pelo órgão do Ministério Público e, caso este a denegue, poderá o juiz suprir a requerimento do interessado. Corretíssima. O que é que está errado na letra D? Por 2/3, até aí está correto, dos componentes para gerir e representar a fundação, devendo ainda ser aprovado pelo órgão do Ministério Público, está aí o erro. Sem possibilidade de suprimento judicial. Note que essa questão, obviamente, é anterior à mudança da lei. Qual foi o objeto de mudança da lei? A lei colocou o prazo de 45 dias, certo? Devendo ser aprovado pelo órgão do Ministério Público em 45 dias, certo? No prazo máximo de 45 dias. Fim do qual esse prazo, ou no caso do Ministério Público denegar, ou seja, ele não aceitou essa alteração do estatuto, pronto, leva para o juiz, se for o caso, suprir a requerimento do interessado, certo? Antes era assim. A gente vai sempre comparar, para que você possa marcar o X na sua resposta. Aqui a mudança foi do artigo 62, parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Com a Lei 13.151, olha o rol dos fins ou finalidades da fundação. Diz o parágrafo único do 62. A fundação somente poderá constituir-se para fins, finalidade, assistência social, cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e proteção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informação e conhecimento técnico científico,
promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, atividades religiosas. Isso era porque o objeto dessa mudança dizia que essa finalidade, nesse quadrinho anterior, antes era assim, fins religiosos, morais, culturais ou de assistência, eram poucas finalidades. Havia um debate na doutrina de que isso era pouquíssimas finalidades para se instituir uma fundação. Ora, tudo esse novo parágrafo com objeto de lei, na minha opinião, né, se encaixa em fins ou religiosos, ou moral, ou cultural, ou de assistência. A mudança da lei está aí. Muitas outras mudanças foram instituídas, tanto no Código Civil, quanto no Código de Processo Civil. Nós precisamos de um estudo direcionado, um estudo como o próprio projeto do curso se propõe, que lhe ensine o pulo do gato, que lhe ensine simplesmente a surpresa de marcar sempre o X e enxergar aquela alternativa correta, né? E com isso, nós vamos terminando hoje a nossa aula demonstrativa. Certíssimo? E nós vamos nos encontrar, espero, todos na aula de número 1, onde eu espero todos para a gente trabalhar todas as mudanças, tanto no curso de técnico, quanto no de analista, certo? Até a nossa próxima aula.